Mostrando aqui, pessoal, como criar seu exército de agentes virtuais usando IA. Sem muitas enrolações, vamos lá. Separei aqui em tópicos para facilitar a visualização. 1. Introdução ao conceito de agentes virtuais. Isso aqui, para quem não sabe o que é, a definição é simples. São agentes virtuais, softwares autônomos que realizam tarefas por conta própria, baseados em inteligência artificial. Aqui eu acredito que todos saibam que seja inteligência artificial. E um agente virtual ele vai realizar uma tarefa totalmente por conta própria. Você vai configurar, vai passar um script, vai passar um prompt e dentro daquilo ali ele vai conseguir realizar totalmente processos que antigamente eram feitos manualmente. Então aqui tem alguns exemplos, ó. Assistentes virtuais, chatbots, automação de processos de vendas, atendimento ao cliente. Mas você pode estar pensando assim, então qual a diferença entre um agente virtual com um chatbot tradicional? Um agente virtual, um exército de IA, como a gente está chamando aqui, ele vai conseguir realizar tarefas externas. Por exemplo, você vai ter um agente que vai conseguir analisar o PDF sem você ter que passar esse PDF, ele vai encontrar sozinho dentro de uma pasta. Você vai ter um agente que vai conseguir realizar tarefas mais complexas do que você normalmente pensa, porque ele vai ter acesso a outras informações. Então vamos lá. Benefícios de ter um agente de IA. Vou tirar aqui para melhorar a visibilidade. Primeiro, aumento da produtividade. Ele vai delegar tarefas repetitivas e vai se concentrar em atividades mais estratégicas. Quem faz isso? Ou seja, você tem que ficar passando dados para planilhas, tem que ficar realizando processos manuais, entrar em sites, coletar dados. Você tem um agente de IA, especialmente um exército, por exemplo, um agente de coleta, um agente de envio de e-mail, de dados, um agente de relatório. Que cria os relatórios automáticos. Pronto. Sua produtividade vai aumentar e vai focar somente na estratégia. Aqui eu coloquei eficiência escalável. Mesmo comigo, se você tem um agente, você criou um agente, ele vai criar, ele vai lidar com muitos dados, vai ter muita interação, mas no final das contas, além do custo da API que você estiver usando, e ainda ter opções gratuitas, né? Você não vai ter mais nenhum custo e vai conseguir fazer a sua eficiência escalar. Você pode criar outro agente que faz outra função, você pode melhorar aquele agente, você pode colocar dois agentes para rodar em um exército que fazem a mesma função, porém dividida, melhorando a capacidade deles, e aí por aí vai. E o mais óbvio, redução de erros. Aí ela vai realizar uma tarefa de uma forma muito mais consistente e sem falhas humanas. Hoje em dia está cada vez mais rápido essa evolução da IA, mas ainda tem gente que acha, não, mas IA não vai conseguir perceber erro, IA não vai conseguir realizar tarefas humanas, mas se você faz aquela verificação constante do prompt, verificação constante do resultado, você vai conseguir sim, vai diminuir suas falhas. Você observou que aquela IA estava realizando uma tarefa errada, você refaz o prompt, faz novos testes, e nisso daí você vai conseguir uma otimização. 3. Tecnologias essenciais para criar um agente virtual. Começando aqui então com a API. A API, obviamente, é o básico, porque você vai precisar conectar em alguma inteligência artificial para você usar no seu agente. Então a gente tem as mais famosas, OpenAI, o CrewAI para criar os agentes em si. Você pode usar o N8N, você pode usar o Zapier. E isso aqui vai ser para automatizar o fluxo de trabalho e entregar o sistema. Ou seja, você poderia, por exemplo, acessar o site do ChatGPT e utilizar ele ali. Qual seria o problema? Ele primeiramente não possui, a capacidade de realizar tarefas externas, que é o que a gente quer de um agente. E a gente não vai conseguir conectar esses agentes. Então quando a gente usa o CrewAI ou o NHA, por exemplo, você vai conseguir conectar os seus agentes. Você cria um agente que realiza uma tarefa, ele vai passar essa tarefa para outro agente, esse outro agente vai passar para outro agente. Então você consegue criar todo um fluxo de trabalho. Pensa comigo, vamos dar o exemplo de uma empresa. Você consegue criar uma equipe, por exemplo, uma equipe de RH. Tem um líder que é capaz de realizar tudo. E tem os outros agentes autônomos, que estão ligados ao líder e ligados entre si. Um agente analisa currículos, outro agente envia e-mail, outro agente analisa respostas de formulários. O agente-chefe vai coordenar tudo isso. Então você usaria a CrewAI ou NHA, por exemplo, para criar essa coordenação, mais uma API de IA.
E chatbots precisamente de linguagem natural. Aqui também é óbvio, né? A ferramenta vai interagir com o usuário de maneira humana, como o GPT-4, Llama, entre outros. Claude, porque você tem que pensar o quê? Não precisa ser. Aqui é a própria IA, né? Como a gente normalmente chama de IA, mas é um chatbot de processamento de linguagem natural, não é mais correto. 4, vamos lá. Tá sendo bem dinâmico aqui. Não quero. Espero que todo mundo esteja conseguindo acompanhar. O 4 é passo a passo para criar seu primeiro agente. Aqui eu vou dar uma pincelada maior. Eu procuro me estender com mais detalhes em outras redes, mas aqui também, como eu estou começando a criar, provavelmente se alguém tiver interesse aí comentar, eu faço um passo a passo explicando, mão na massa, tudo isso certo. Mas num conceito geral, como você vai ter que ter a função, a tecnologia e a criação em si. Então, por que a função? Você tem que escolher o que você quer fazer. Não adianta você, quero criar, mas você precisa mesmo? Provavelmente sim, todo mundo precisa. É muito raro alguém que não tenha alguma tarefa repetitiva na vida ou no trabalho. Aí eu coloquei alguns exemplos: responder e-mails, fazer agendamentos ou processar dados. Muitas das pessoas respondem e-mails ou enviam e-mail precisando de comprar, vender, e-mails precisando agendar alguma coisa, e-mail precisando verificar alguma coisa com o cliente, e-mail de suporte. Então você poderia, vamos pegar esse exemplo de e-mail. Você escolheu, preciso enviar e-mails constantemente e eu tenho esse problema porque eu demoro para criar um e-mail, ou perco muito tempo nisso, ou às vezes você não demora, mas a quantidade é muito alta. Você vai para o próximo passo. Escolher a sua tecnologia. Vamos selecionar uma plataforma de IA que melhor atenda. Vamos colocar aqui OpenAI, por exemplo, com o NT, para fazer as automações envolvendo. Aí você vai configurar o seu agente para realizar a tarefa de uma forma autônoma. Aqui eu vou dar um exemplo simples. Você pode configurar um agente para quando você enviar para ele uma lista de e-mails, você pode enviar em uma planilha, você pode enviar em um JSON, você pode escolher o modelo. Uma lista simples. Você manda uma lista com o e-mail, o endereço de e-mail, o que você precisa ali e um orçamento. Por exemplo, você está respondendo orçamento de clientes. E ele automaticamente vai fazer esse processo manual, esse processo que antigamente era manual, automático. E ele vai conseguir, se você fazer assim, responder, por exemplo. Você cria toda uma cadeia para quando receber um e-mail, ele responder automaticamente. Quando for para resposta automática, eu sempre recomendo deixar ali explícito, que é uma secretária de IA, por exemplo. E aqui para falar diretamente com você, tem outra forma de contato. Assim evita também que um cliente, uma pessoa que queira falar contigo não consiga, né? 5. Como escalar seu exército de agentes? Vamos supor que você criou seu primeiro agente, com base nesse modelo aqui. Para escalar, o que você vai fazer? Você vai começar automatizando processos em várias áreas do seu negócio. Seu negócio aqui, até para você que é um funcionário, se você pensar que você, como se só, realiza uma tarefa que pode ser específica, mas você vai ter vários processos. Você pode automatizar vários seus processos. Então a gente vai ter aqui vendas, marketing, atendimento ao cliente. Você pode integrar eles, você pode fazer uma conexão entre o meu processo de venda. Provavelmente você tem um workflow, né? Mesmo se você nunca percebeu isso. Você tem um processo, você coleta leads ou você recebe leads de algum lugar, você vai procurar enviar e-mail, mensagem, ligar. E se você pensar nisso, você vai ver que você tem que responder esses leads, você vai ver que você tem que fazer todo um processo. Esse processo você pode automatizar com agente de IA. Um agente que vai resumir e-mails que você recebe, mensagens, um agente que vai enviar mensagens para leads, um agente que pode responder seus leads também. Então aqui tem várias opções. Você vai fazer uma divisão de funções. Então cada agente terá uma tarefa especializada. Então, um vai ser de atendimento ao cliente, um de reunião, um de análise de dados. E você vai gerenciar e monitorar. Você pode usar dashboards ou ferramentas de monitoramento mais simples. Mas a ideia aqui é que você vai garantir que esteja tudo funcionando. Isso é importante também. Não adianta criar, começar a usar e usar de qualquer jeito. Você tem que otimizar, você tem que escolher. Você vai ter que realmente escolher as melhores opções. Isso, como você vai saber as melhores? Testando, não tem outro jeito.
6. Maximizando a eficiência do seu exército de agentes. Aqui é simples, é o que eu acabei de falar. Você vai fazer um treinamento e aprendizado contínuo usando a IA. Ela vai aprender com as interações e quanto mais informações você der, melhor ela vai ficar. Se você conseguir colocar um aprendizado contínuo, coloca um banco de dados, alguma forma dela perceber os próprios erros e conseguir aprender com eles, aí já era. E feedbacks e ajustes constantes, ou seja, você vai monitorar o desempenho dos agentes, vai fazer ajustes para otimizar suas respostas. Então você vai perceber, esse agente aqui meu, ele é responsável por criar respostas no e-mail. Não nem para responder o e-mail sim. Pensa um agente que toda vez que você recebe um e-mail, ele te manda um aviso. Você recebeu um e-mail de X pessoa e ele falou tal coisa, você pode responder com tal coisa. Você percebe que, nossa, apesar de ele estar conseguindo resumir meus e-mails, ele está criando respostas artificiais, ele está criando respostas que não batem com o meu padrão de fala. Você pode melhorar o prompt ou melhorar o desempenho em si, informando, por favor, a partir de agora, fale num tom X, fale num tom bem humorado, ou deixe de usar emoji, comece a usar emoji, e aí vai. São vários ajustes para você também utilizar a ferramenta ao seu molde. Você vai moldar a ferramenta para o seu interesse, não ela vai se moldar a você. E aqui é a conclusão. Então vamos lá. Criar um exército de agentes virtuais é uma maneira muito eficaz de você escalar e automatizar seu negócio ou seu trabalho. Pensa comigo. Você, funcionário, trabalha das 8 às 18, das 8 às 17. Se você tem um padrão de tempo, você é limitado às ações que você pode fazer. Começa por aí. Se você consegue melhorar sua eficiência no trabalho, aquela pressão que você sofria muitas das vezes já não vai existir. E além disso, a capacidade de você ser reconhecido pelo que você faz é muito grande. É muito provável que você vai ser reconhecido. Olha, o tal processo que era uma semana está fazendo em 1, 2 dias, com a ajuda de um agente virtual. E se você tem um negócio, mais ainda, você quer economizar tempo, e tempo é dinheiro. Então, e começa um pequeno projeto. É simples, começa algo simples. Você não precisa pensar, vou automatizar toda a minha empresa, vou automatizar todo o meu trabalho. Não, pega um processo simples. Aqui eu vou fazer vários vídeos ou vários artigos explicando vários processos simples. Se você juntar tudo, você já vai conseguir, provavelmente, vai economizar algumas horas por dia. Isso é certeza. Aí eu acho que é isso, pessoal. Se a gente olhar aqui, vou deixar aqui no macro, né? Quem quiser tirar um print aí, dá uma olhadinha aí, reler, vai por vocês. Eu não fiz nenhum tutorial específico aqui, porque eu quero entender a demanda de vocês. Então, o que você precisa? Eu preciso de uma automação X, eu preciso de um agente assim, eu tô com essa dúvida, eu não sei fazer isso. Aí pode comentar aí embaixo, quem tiver interesse. Eu acho que vou deixar algum contato meu aí na descrição também. Eu acho que é isso. Até a próxima.